Olá, prezado telespectador da Rede Vida, principalmente a você, jovem, porque nós estamos no nosso programa falando de juventude. E é importante a gente sentir o jovem, a sua força, o seu dinamismo, a sua capacidade de transformar as coisas. E dentro do documento que o Papa escreveu sobre juventude, Christus Vivit, o Papa diz assim, da importância da Igreja fazer um trabalho com a juventude, cada paróquia dentro do seu contexto, da sua realidade, o trabalho de levar o jovem a ter uma intimidade com Jesus Cristo, uma intimidade com Deus. E a gente falava no programa passado que a Igreja não deve usar de moralismo, de proselitismo, essas coisas assim de querer convencer as pessoas. Não, fazer um trabalho tranquilo, levar o jovem a perceber a importância desse contato com Deus. E isso passa pelo testemunho de vida de quem anuncia, passa pela fé, pelo contexto de vida da pessoa. Agora, é claro que a Igreja precisa ajudar os jovens a ser comunidade, principalmente comunidade fraterna, próxima dos pobres. Olha bem, levar o jovem a sentir que nós temos toda uma realidade de pobreza, de sofrimento, e o jovem precisa perceber essa realidade. Todas as instituições precisam se capacitar para a acolhida aos jovens, para acolher bem os jovens. Há entidades que às vezes não dão tanto valor para a juventude. Também nós temos até comunidades paróquias, comunidades rurais, urbanas, que não dão tanto valor para a juventude. Mas é preciso descobrir que nos jovens está uma força para a ação na vida da Igreja. Muitos jovens chegam às comunidades numa profunda condição de orfandade. Olha bem, profunda condição de orfandade. Jovens que estão sem apoio, sem segurança, sem referência. Por isso que é importante as comunidades, as paróquias, todos terem esta antena ligada, vamos dizer assim, em relação à juventude. Paróquias e comunidades devem oferecer aos órfãos caminhos de amor. Que é isto? Aqueles que estão à procura, que estão sem segurança, e há muitos jovens dessa forma. Jovens que não tiveram uma boa família, jovens que não tiveram uma boa formação, uma base, não tiveram raízes, vamos dizer assim. Então, uma acolhida que seja uma acolhida gratuita, de formação e de crescimento para a vida de jovem. A juventude precisa ter um apoio e deve buscar na Igreja justamente este apoio. E a Igreja precisa oferecer também condições de ajuda. Muitos jovens se sentem hoje filhos do fracasso das famílias. Famílias fracassadas, famílias desorganizadas que não têm condição de dar uma boa formação para os seus filhos. O desenraizamento, que a pessoa saindo da família perde suas raízes. Esse desenraizamento desorganiza e impede os jovens ter os seus sonhos. E não conseguem realizar sonhos. Às vezes nem têm sonhos porque não tem base para isto. Cresceram, podíamos dizer assim, em deserto vazio, vazio de sentido, e não tem vontade de semear. Quem não tem o que dar, logicamente, não tem como dar. Não tem como tirar de onde não tem. Se o jovem não teve base de formação, não teve uma boa família, perdeu também suas raízes, logicamente ele perde até o sentido de vida. E os seus sonhos desaparecem. A descontinuidade, o desenraizamento e as incertezas levam o jovem à orfandade. Por isso que eu disse, o Papa dizendo que há o perigo do jovem chegar como órfão numa instituição, numa comunidade, numa paróquia, e ele precisa ser acolhido. Cabe então às instituições criar espaços próprios para o jovem, onde se viver
com sentido. E ali a pessoa ter prazer em participar, em conviver. Constituir um lar é o mesmo que constituir uma família. Uma comunidade pode ser uma família que acolhe o jovem. A unidade na vida familiar deve fazer a vida ser mais humana. E precisa então criar laços que constroem com gestos simples e sinceros. Num lar é necessária a cooperação de todos dentro da unidade. Então precisamos, prezado jovem, prezados telespectadores, aprender a ser pacientes, a saber perdoar todo dia, saber que as fraquezas existem, famílias que não deram condição para uma boa formação dos seus jovens, acho que a gente encontra tudo isso. Mas a gente tem que saber perdoar as fraquezas que existem no mundo e, por isso, muitos jovens perdidos na vida. Eu termino aqui desejando para os jovens, para as famílias também, para que possam dar uma boa formação de base para os seus filhos, para que sejam jovens felizes, realizados e cheios de sonhos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até a próxima oportunidade.